Vamos lá, então. Como identificar? O DSM nos traz 4 critérios diagnósticos principais. Ele separa como A, B, C, D, né? A, B, C e D. Esses critérios, cada um deles tem os seus sintomas, né? Tem os seus sintomas bases. Então, por exemplo, vamos lá. Para o critério A. Então, o critério A é dificuldade persistente para aprender habilidades acadêmicas, dificuldades, né? Para aprender habilidades acadêmicas. O que é isso? É uma dificuldade de compreensão de uma habilidade acadêmica. Essa habilidade acadêmica a gente só vai identificar no período de escolarização. E olha ali, ó, dificuldades persistentes. O que são dificuldades persistentes para o DSM? É a presença dessa dificuldade na vida do sujeito, atrapalhando o sujeito, causando prejuízo por no mínimo 6 meses. Por quê? Porque o transtorno ele não é um transtorno para uma coisa momentânea. Ele não é uma coisa momentânea. Ele vai estar relacionado aí, no mínimo, 6 meses. Ele tem que estar presente, persistente, causando prejuízo para o sujeito. Não é assim, hoje ele veio para a escola, mas não quis ler, não estava conseguindo ler. Isso não caracteriza um transtorno, isso é um estado, né, momentâneo. Então, transtorno tem que ter persistência de 6 meses. Ele vai ser identificado, então, no início dos anos de escolarização formal. Então, não é possível a gente identificar habilidades acadêmicas antes desse sujeito ingressar na escola. Mas eu ensino em casa. Não é o mesmo ponto, precisa da escolarização formal, tá? Dentro do período do desenvolvimento. Ele vai afetar o padrão normal da aprendizagem dessas habilidades acadêmicas básicas. Quais são as habilidades acadêmicas básicas? Então, o DSM mesmo ele já nos traz essas habilidades, que são leitura exata e fluente de palavras isoladas, compreensão da leitura, expressão escrita, ortografia, cálculos aritméticos e raciocínio matemático. Então, essas habilidades, elas estão relacionadas com 3 domínios acadêmicos básicos: leitura, escrita e matemática. Então, estas são as habilidades acadêmicas básicas nas quais o transtorno específico de aprendizagem vai trazer principal prejuízo. Ainda no critério A, não vai constituir na falta de oportunidade de aprendizagem ou educação escolar inadequada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que um transtorno ele não pode ser reflexo de alguém que não teve a oportunidade de se escolarizar. Por exemplo, né, a minha avó, ela tem 84 anos e ela não foi para a escola. Então, hoje ela é uma semi-analfabeta, né? Ela sabe ali fazer o nome dela, algumas continhas, né, para escrever algumas coisas, mas ela é uma semi-analfabeta. Ela não teve oportunidade de se escolarizar. Então, ela não se adequa, ela não se encaixa no critério de um transtorno específico de aprendizagem. E também não pode ser uma educação escolar inadequada. O que isso quer dizer? Uma defasagem. Por exemplo, né, nós estamos vindo aí o ano de 2021 com um reflexo de uma defasagem muito grande que ocorreu no ano de 2020 em virtude da crise sanitária que nós vivemos, né? O Brasil já tem um histórico, né, uma complexidade aí no seu cenário educacional, mas com a pandemia, a escola, né, foi para o online. Hoje a gente tem muitas escolas, ainda muitos estudantes que estão na modalidade híbrida, né, vão parcialmente para a escola, ficam em casa, tem aulas online. E isso ocasionou um prejuízo muito grande, uma defasagem escolar, uma dificuldade de aprendizagem, que nós não podemos categorizar como um transtorno específico de aprendizagem, tá? Então, principalmente nos dias de hoje, nós temos que ter muito cuidado ao classificar uma dificuldade de aprendizagem como um transtorno específico de aprendizagem, principalmente em função aí desse um ano e meio que nós vivemos aí de pandemia, de sistema online, de ensino, de sistema híbrido, tá? Então, ela não vai se caracterizar por essas dificuldades. No critério A ainda, pode prejudicar a aprendizagem de outras matérias, que são chamadas as habilidades acadêmicas subjacentes. Isso quer dizer que
por consequência da falta de habilidade acadêmica básica, leitura, escrita, compreensão matemática, pode afetar as outras áreas acadêmicas, os outros domínios acadêmicos, como, por exemplo, ciências, inglês, geografia, história, educação física, enfim, todos os outros domínios acadêmicos, tá? Dentro do critério A ainda, dificuldade de correlacionar grafema com fonema. Então, vai ter uma dificuldade aí de compreender, de relacionar o grafema, né, que simboliza o gráfico, né, o grafismo de uma letra, de uma palavra, com o seu fonema, que é a sua discriminação auditiva. Os sintomas clínicos ainda podem ser observados como, né? Eles vão ser investigados por entrevista clínica, relatórios escolares, escalas classificatórias, descrições em avaliações educacionais e ou psicológicas prévias. Então, vejam como é uma base qualitativa de observação, né? Relatórios, documentos escolares, escalas. Então, aqui no critério A, a gente vai analisar muito de maneira qualitativa esse sujeito, tá? Bom, aí nós vamos para o critério B. O critério B, né, vai ter ali como principal critério as habilidades acadêmicas estão substancial e quantitativamente abaixo do esperado para a idade. Então, esse é o critério B. Então, habilidades acadêmicas substancialmente abaixo da média para a idade, né? Abaixo do esperado. E essa idade, gente, correlaciona idade e escolaridade, porque não é só a idade, o desempenho vai estar muito abaixo. Isto é, né? Um desempenho, ele pode ter um desempenho mediano, mas mantido por quê? Mantido por altos níveis de esforço ou apoio. Então, isso quer dizer o quê? Que ele pode estar muito abaixo, mesmo se esforçando, ou ele vai estar se esforçando muito, mas ele não passa da média. Vocês conheceram alguém assim, que é mediano, né, naquilo, nos seus rendimentos, né, principalmente escolares, mas se esforça muito, se dedica muito? É um critério B, né, do critério diagnóstico do transtorno específico de aprendizagem. Outra questão, olha como aqui no critério B a gente está falando em desempenho, e o desempenho ele já tem outra métrica, ele já tem outro olhar, ele sai um pouco do qualitativo e ele vem aqui, ó, requer evidências psicométricas resultantes de testes psicométricos administrados individualmente, né, adequado aí para a população, ó, padronizado culturalmente, psicometricamente, padronizado e referenciado. Aqui não tenho que questionar. Os testes a que está se referindo, as evidências psicométricas, elas vão ser testes quantitativos validados para a população brasileira pelo Conselho Federal de Psicologia nas áreas de habilidades acadêmicas básicas. Então, são testes psicométricos de leitura, escrita e matemática, né, validados aí pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, esses testes que precisa aplicar para você ter um indicativo de transtorno específico de aprendizagem.